Nessa noite eu leio com você Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. É um texto que eu já li aqui na igreja muitas vezes, mas que eu faço questão de lê-lo novamente, porque eu quero trazer um destaque, uma percepção, um insight de um trecho específico desse texto. O Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do 31, diz assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Te convido a orar mais uma vez comigo. Pai de amor, pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo, mais uma vez, Senhor, nos ilumine para compreendermos as Escrituras. Que a gente possa ter o nosso coração aquecido pelo Senhor nessa noite, com convicção de que o Senhor está falando conosco. É o que eu te peço humildemente por mim e por todos que estão aqui reunidos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Dia 27/3/2020, comentando a famosa passagem de Marcos, em que Jesus ele está no barco junto dos seus discípulos, e eles são acometidos ali por uma tempestade, todos os discípulos se assustam muito. O Papa Francisco, ele fez o seguinte comentário, isso faz 1 ano atrás, logo no comecinho da pandemia. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demo-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários. Todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E neste barco estamos todos. Ele traz essa ideia de que nós, como humanidade, diante desse momento de pandemia, dizendo isso 1 ano atrás, de que todos nós, sem exceção, estamos juntos no mesmo barco. 1 ano depois, nós, o Brasil, nos tornamos o epicentro dessa pandemia, nos tornamos risco para o mundo. Estamos numa situação crítica, acabamos de completar tristemente 300 mil mortes por Covid-19 no nosso país. Nós estamos vivendo dentro de um momento crítico da pandemia. E uma pergunta inevitável de ser feita por todos nós,
independente do quão afetado você está sendo, mas com certeza, independente do grau, você está sendo afetado por isso, pela pandemia. E a pergunta é, como que a gente vence essa pandemia? É óbvio que nós precisamos de política pública séria, de uma boa política pública para ter condição de combater esse vírus novo, complicado, complexo, difícil. Então, todos os governantes, obviamente, têm dificuldade com esse elemento inesperado. Mas é somente com uma boa política pública e sanitária que a gente vai combater. Isso é óbvio. É assim que a gente vence, num certo sentido. Mas também a gente vence com ciência. Isso também é óbvio. É uma boa política pública embasada em ciência. Naquilo que a ciência tem para oferecer naquele momento de informação para que a gente tenha a condição de combater essa pandemia. Mas eu queria destacar outros elementos, porque essa resposta para mim ela é óbvia, né? E creio eu que para você também, que não tem outro jeito. Algumas características desse vírus para a gente entender melhor como que a gente tem condição de vencê-lo. É um vírus que é muito democrático. A gente precisa compreender isso. É um vírus que não está circulando apenas numa classe social baixa, ou numa classe social média, ou numa classe social alta. É um vírus que não escolhe cor de pele, que não escolhe situação econômica, que não escolhe rico ou pobre, loiro, moreno, preto, branco. É um vírus que ataca todos, toda a humanidade. É um vírus nesse sentido democrático, porque ele atinge todas as esferas da nossa sociedade. E o mais emblemático desse momento que a gente está vivendo, muitas vezes a gente se sente protegido porque a gente tem um plano de saúde muito bom. Pode ser o plano de saúde que que te dá acesso ao Einstein. Nesse momento, o vírus, ele atacou, já tem atacado, obviamente, mas agora no Brasil, especialmente, ele atacou da forma como todos os analistas diziam que ele poderia atacar o sistema de saúde. E mesmo que você tenha o melhor plano de saúde do mundo, você pode ficar sem acesso a médicos, a um leito, a uma UTI. Isso é terrível, isso é terrível. E é preciso que a gente entenda uma coisa a respeito dessa maneira como o vírus ataca. Porque para vencer essa pandemia é imprescindível que a gente entenda que a gente só consegue vencer a pandemia entendendo e compreendendo que não é a gente sozinho. Que não é criando divisão em relação à maneira como a gente se porta diante da pandemia. Que não é nos enfrentando, nos dividindo. É necessário que a gente compreenda que todos nós estamos no mesmo barco. É obrigatório que nós, como humanidade, para vencermos essa pandemia, compreendamos que estamos todos remando juntos. É necessário que haja uma percepção daquilo que é comum. É necessário que haja uma percepção acerca do valor que a humanidade tem. Porque não dá para pensar só em mim, não dá para pensar só na minha casa. É obrigatório que exista uma percepção de coletividade. Consciência cidadã e da minha contribuição para a sociedade. É imprescindível. Porque quando eu uso máscara, eu não uso para me proteger, eu uso para proteger o outro também. Porque quando eu faço distanciamento social, eu não faço para eu me isolar, me garantir. Eu faço para o vírus não circular e não matar os outros também. Quando eu escolho e decido me vacinar e não espalhar fake news sobre vacina e não ficar fazendo toda essa coisa que dá vergonha alheia, quando eu escolho isso, eu não escolho só para eu me garantir, porque é necessário para que haja imunidade de rebanho, porque aqui sim existe imunidade de rebanho, um percentual alto das nações se vacinando. Por isso das campanhas.
Por isso das campanhas, inclusive nesse momento, dos mais altos escalões do próprio governo no Brasil. Porque muita gente precisa se vacinar para que a gente tenha o efeito coletivo adequado e para que a gente vença a pandemia. Bom, mas eu não estou aqui só para falar a respeito desses elementos técnicos do vírus e de pandemia e tudo isso que é muitíssimo importante. Eu quero falar a respeito de nós, especialmente nós que professamos fé. Nós que dizemos que somos do Senhor Jesus, nós que dizemos que estamos diante do nosso Senhor, do nosso Mestre, atentos aos seus ensinos. Quando a gente volta para a nação de Israel, a gente observa o seguinte, que Deus ele fez aquele povo para que aquele povo fosse um modelo de povo, de sociedade para o mundo. Olha só o que Isaías, capítulo 55, 3 e 4 diz. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Essa ideia que está apresentada aqui, ela tem uma conotação não somente em relação a Davi, mas ao povo de Israel. E muitíssimos outros trechos a gente poderia citar e iam nos mostrar o quanto a expectativa de Deus em relação ao povo dele na terra, aquela nação de sacerdotes, era uma nação para ser um modelo aos outros povos, para ser uma alternativa em relação às práticas desumanas de outros povos. O quanto Deus queria, a partir da nação de Israel, mostrar que ali o estrangeiro é tratado de uma forma diferente do que é tratado junto do faraó. Mostrar que esse estrangeiro é bem cuidado, mostrar que o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão, são adequadamente amparados, para que não haja bola de neve de pobreza, de tal maneira que a pessoa fique impossibilitada durante toda a sua vida de não conseguir sair daquela situação. E a gente vê isso no ano do jubileu, em outros trechos e mecanismos da própria lei do Senhor. A gente sabe, entretanto, que há uma frustração em relação a essa expectativa que Deus tinha em relação ao povo de Israel. E quando a gente vem para a realidade da nossa igreja, da igreja cristã, a gente vê a mesma expectativa de Deus em relação à sua igreja. Aquela sensação de expectativa frustrada, eu diria que ela é potencializada no sentido positivo. A expectativa cresce em relação àquilo que a igreja vai fazer e vai ser no mundo para que as outras pessoas enxerguem na realidade da igreja de Jesus Cristo uma realidade alternativa a tudo que a gente vê por aí de desgraça, de desigualdade. E a gente percebe isso de uma maneira muito evidente nos textos do Novo Testamento. Mas é preciso ficar claro. O que eu quero dizer quando eu falo sobre igreja? Igreja, quando a gente olha a terminologia, a maneira como ela era utilizada lá no primeiro século, significa eclesia, no grego, eclesia. E eclesia significa assembleia, reunião. Inclusive é uma palavra que é utilizada dentro do ambiente não religioso, do ambiente greco-romano do primeiro século. E essa palavra é utilizada para representar essa comunidade daqueles que creem. Mas igreja não é só uma reunião. Igreja não pode ser só uma agenda. Igreja não pode ser um simples compromisso semanal que nós temos. Ser igreja, e vocês devem concordar comigo, não se trata simplesmente da gente bater cartão domingo 6h30 no YouTube para assistir o culto.
Ser igreja não é bater cartão nas atividades semanais para a gente poder participar desse tipo de dinâmica. Ser igreja está para além disso, para além dessa realidade. É algo muito mais profundo do que uma assembleia que a gente se reúne para deliberar sobre determinado assunto. Está para além disso. E olha só os textos do Novo Testamento, como eles nos mostram essa realidade. Atos, que relatado por Lucas, como essa igreja primitiva se portava. Atos 2, 44 a 47. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Outro texto, Atos 4, 34 a 35. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. O que a gente tem aqui? Não é gente que se reúne para simplesmente falar sobre o que está na pauta do dia. Não é gente que se reúne simplesmente para deliberar. Não é a eclesia simples, comum, lá do mundo greco-romano. Não. Aqui existe um senso, uma percepção completamente comunitária. E é por isso que igreja é comunidade. Porque ela tem tudo em comum. Existe aqui uma realidade, uma ênfase que não é nada individualista. É uma ênfase social. É uma ênfase, novamente, comunitária. E é por isso que muitas vezes eu chamo a igreja de comunidade, aqui na nossa comunidade. Porque não é só uma reunião, não é só um encontro, não é só um culto, não é só uma agenda. Existe algo mais profundo acontecendo, existe algo mais intenso acontecendo, que ultrapassa as dimensões de um mero encontro formal, com hora e data. E é por isso também que o significado de igreja nos traz alento, especialmente nesse momento em que a gente não tem condição de se reunir fisicamente, mas está para além do templo, do domingo, das 6:30 da noite. Está para além disso. A gente percebe nesses textos que se trata de uma verdadeira comunidade porque, como eu disse, eles têm tudo em comum. Inclusive, há uma relativização daquilo que é o seu bem pessoal, daquilo que é propriedade privada. Porque na hora que o outro necessita, você vende o que tem para partilhar de maneira mais igualitária, de uma maneira mais adequada, para que não hajam necessitados ali. É uma igreja que testemunha esse tipo de alternativa de sociedade, de modo de comportamento social e ganha a simpatia do povo. É gente que se encontra não por obrigação, mas pela alegria de estar junto. De estar junto diariamente se reunindo, se encontrando, se amando, conversando, vivendo, interagindo, comendo, almoçando, jantando, etc. É gente que vive uma percepção, uma experiência de amizade, de companheirismo. É gente que caminha junto. É gente que não admite que alguém da comunidade passe necessidade. É por isso que lá não tinha necessitados. Uma sociedade, a gente sabe que ela é construída por indivíduos. A gente sabe que as atitudes dos indivíduos somadas geram a sociedade. Mas a gente precisa entender que esse processo é mais complexo, porque a soma das atitudes dos indivíduos produz uma cultura social. E quando a gente olha a soma dos indivíduos da nossa sociedade contemporânea, o que a gente percebe? É uma sociedade egoísta, muitas vezes. É uma sociedade individualista. Cada um está pensando no seu sucesso, no seu ganha-pão, na sua casa, está pensando nas suas coisas e não está pensando no bem comum.
A gente vive uma sociedade em que a ganância muitas vezes impera, o espírito competitivo, meritocrata. Isso tudo está vencendo muitas vezes dentro da dinâmica do lugar e dos ambientes em que a gente vive e interage. Existe uma vontade desesperada por sucesso, desesperada por poder. As pessoas ficam angustiadas por quererem não ter bens somente, mas ter para mostrar para o outro que tem. É um tipo de dinâmica doentia, em muitos sentidos. Porém, a comunidade primitiva da igreja, a comunidade de Jesus do primeiro século, era uma alternativa a esse tipo de ideia individualista. Muito pelo contrário. Eles tinham uma percepção da sua coletividade. Tudo em comum, tudo junto, tudo misturado. Todo mundo botando dinheiro no bolso para não deixar ninguém passar necessidade. Todo mundo vendendo propriedade, terra. Gente rica ali para partilhar com os pobres, com os carentes ali, para que todo mundo tenha dignidade. E aí eu volto para o texto que a gente leu no começo dessa mensagem, Mateus, capítulo 25. Perceba uma coisa comigo ali a partir dos primeiros versículos, ali a partir do 31, né? O texto vai dizer o seguinte, que um dia o juiz vai vir julgar, e julgar quem? Todas as nações. Todas as nações. Ele está falando de sociedades, de povos, de culturas sociais. As nações serão julgadas. Como serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas de bodes. Esse trecho dessa parábola em que você separa ovelha de bode, a gente não pode achar que isso é meramente algo individual, individualista. Isso é para explicar como as nações serão julgadas, como que essas sociedades serão julgadas. E quando a gente olha a tradição, inclusive, dos profetas do Antigo Testamento, Deus traz palavras duras para nações, para povos. Por isso, o nosso comportamento social, a maneira como a gente constrói, elabora e pensa a nossa sociedade, a nossa cultura, é fundamental. Especialmente para nós que temos fé no Cristo e temos consciência, entendemos esse texto aqui como sagrado. Diante desse texto, meu irmão, minha irmã, nós precisamos parar e pensar o seguinte: como será que nós estamos contribuindo com a nossa sociedade? Que tipo de povo nós somos? Que tipo de cultura nós temos? E aqui talvez caberia falar do movimento evangélico brasileiro. Que tipo de cultura é essa? Ou trazendo mais para perto de nós, que tipo de cultura a Igreja Batista em Quitaúna ela vive? Qual que é o resultado da soma de todas as nossas atitudes pessoais? Que tipo de cultura a gente gera dentro da nossa comunidade? E a gente percebe, obviamente, que o texto vai falar que tudo passa pelo cuidado com o necessitado, com quem tem fome, com quem tem frio. Tudo passa pelo amor ao próximo. E Bultmann, um teólogo muito importante, ele diz o seguinte: seremos julgados por nosso comportamento inconsciente. Inconsciente. Ou seja, ele explicando esse texto, ele analisando esse texto, ele destaca esse elemento. A gente não vai ser julgado simplesmente por aquilo que a gente sabe e tenta forçar a barra para fazer. É aquilo que a gente faz de maneira desprendida, de maneira natural. A experiência de conversão, a experiência de Deus que nós tivemos, de salvação pela graça somente mediante a fé, ela precisa necessariamente nos levar para um tipo de atitude no mundo, de cuidado com aquele que sofre, de cuidado com aquele que é o necessitado, de cuidado com aquele que é pobre, de cuidado com aquele que está preso, cuidado com aquele que não tem roupa, cuidado daquele que tem sede, que tem fome. É esse tipo de cuidado, mas não é só individual, é como nós, como coletividade, sociedade, estamos produzindo as nossas ações no mundo. Que tipo de olhar que eu tenho quando olho
para aqueles que sofrem como sociedade, porque eu vou ser julgado como uma nação, não somente como indivíduo. Como que eu tenho contribuído com a cultura da minha igreja local? Como que eu tenho contribuído com a cultura do movimento evangélico brasileiro, da igreja cristã no mundo? E por que não como brasileiros? Afinal de contas, nós somos chamados para ser sinal de Deus para o mundo. A igreja não é um fim em si mesma. A gente não está aqui só para brincar de culto, para se organizar, para ter as nossas atividades para a gente. A gente está aqui para testemunhar para o mundo, para a sociedade, que existe uma maneira diferente de viver. E é por isso que a igreja ela precisa ser uma verdadeira comunidade. A igreja precisa ser um exemplo, um testemunho para toda a sociedade. A igreja precisa ser a sociedade alternativa do que está aqui, do que vai vir depois, porque tudo que o homem cria de alguma maneira tem as suas limitações. A igreja precisa ser essa voz crítica que mostra o caminho é esse, e o caminho é comunitário, o caminho é de amor. O caminho é da gente não ser egoísta, da gente não ser individualista, da gente pensar no bem comum. O caminho, gente, o caminho é da gente se amar verdadeiramente, da gente parar de achar que igreja tem a ver novamente com uma agenda. E entender que igreja e ser igreja tem a ver com participar da realidade do corpo de Cristo no mundo e viver uma realidade coletiva de verdadeira fraternidade sem forçação de barra. A gente tem que viver esse amor inconscientemente a partir da realidade do fato de que lá no início nós fomos alcançados pela graça e pelo amor divino. Se isso verdadeiramente aconteceu com a gente, igreja não é somente uma instituição. Igreja não é um CNPJ. Igreja não são as paredes. Igreja não é o tipo de organização de liturgia que a gente tem. Não é que tipo de música a gente canta, mas é a maneira como a gente se relaciona, como a gente cuida uns dos outros, porque todos nós estamos no mesmo barco. Disse o Francisco lá no começo dessa sermão. E como que a gente vence essa pandemia? Pensando na realidade da nossa comunidade. Tem gente que vai morrer? Vai. Tem gente que morreu? Sim. Tem gente que vai sofrer? Vai. Tem gente que está sofrendo? Sim. Nós estamos em luto até agora. Estamos sofrendo até agora. Estamos abatidos com esse caos social? Sim. Como que a gente vence? Sendo comunidade. A gente vence estando junto, ombro no ombro, abraço. Lógico que não dá para abraçar agora, mas dá para ligar. Dá para orar por telefone, dá para a gente participar das atividades, não como atividades, mas para participar como comunidade, pelo prazer de estar junto. Não para bater cartão, a gente não vai para IBQ Educação às 10 da manhã do domingo só para a gente bater cartão e se sentir mais santo. Não tem nada a ver com isso, a gente vai porque a gente quer, junto dos irmãos, aprender mais dos ensinamentos de Jesus. A gente se ama, a gente chora junto, a gente sorri junto, a gente vive intensamente a realidade de uma comunidade. A gente tira dinheiro do bolso para dar para o outro. A gente faz compra para quem precisa fazer compra, dá cesta básica para quem precisa de cesta básica, a gente paga a conta de quem precisa pagar conta. A gente relativiza os nossos bens em prol da comunidade. Gente, nós só seremos igreja se nós formos uma comunidade, se tivermos tudo em comum, se nós nos amarmos, se nós estendermos as mãos, não por obrigação, mas inconscientemente, naturalmente. Não de caso pensado, eu vou ajudar ali para me verem, porque daí vão ver que eu sou de Deus mesmo. Não tem nada a ver com isso. Eu vou fazer aquilo ali porque daí vão ver que eu tô sempre aqui na igreja, o pastor vai me elogiar. Nada a ver com isso. Estarmos juntos, vivermos essa sociedade alternativa e sinalizarmos para o mundo que isso é possível. Como que a gente vence a pandemia?
eu diria o seguinte: nós como igreja deveríamos, aqui eu estou falando especialmente sobre o movimento evangélico brasileiro, nós deveríamos dar aula de como se vence essa pandemia. Deveríamos dar aula, mas não estamos dando. Não estamos dando. Tristemente. E dar aula por quê? Porque todos nós estamos no mesmo barco nessa pandemia. E se somos de fato uma verdadeira igreja e por isso somos comunidade, estar no mesmo barco é o nosso negócio. É o core do nosso negócio, é aquilo que há de principal no ser seguidor de Jesus e fazer parte de uma igreja. Ou seja, é viver uma vida comunitária. É entender que quando eu chamo você de irmão, você de irmã, não é só um jargão. Não, você está comigo. Eu posso nem te conhecer talvez tão bem. Você pode até ser meio distante, mas você está comigo. Se eu souber que está doendo aí, vai doer aqui. Se eu souber que você está chorando, eu vou chorar também. E tem a ver com estreitamento de laços, tem a ver com amizade, com reciprocidade, com generosidade, com ambiente em que a gente de fato relativiza aquilo que é nosso para que tudo que é nosso seja teu também, tudo que é teu é meu, é tudo nosso, tudo junto e misturado. Essa é a realidade, essa é a percepção que a gente deve ter sobre a nossa igreja. E é assim que o mundo precisa nos ver e nós, novamente, como igreja evangélica, deveríamos dar aula no sentido de saber o que é ser comunidade, de saber o que é estar no mesmo barco. Dar aula no sentido afetivo, do amor, do consolo, do luto que a gente vive junto, do fato de sermos irmãos e irmãs, do fato de vivenciarmos essa experiência de fé dentro de uma realidade em que a gente faz parte da mesma família, genuinamente. O fato de que ninguém está sozinho. O fato que a gente tem telefone, que a gente tem o Zoom, que a gente tem a virtualidade, que a gente tem os caminhos para nesse momento, embora não presencialmente, estarmos de fato juntos no mesmo barco. Eu não tenho dúvida disso, que é nesse sentido afetivo que a gente precisa viver isso. Como é bom a gente saber que a gente pode estender a mão para aquele que necessita dentro da nossa comunidade. Como é bom saber que quando eu necessito, alguém vem me acudir, alguém vem me acolher, alguém vem me abraçar, que quando eu choro, alguém vem chorar comigo. Porque quando a gente faz isso pro outro, a gente está fazendo para Jesus sem saber que é para Ele. Porque a gente não faz para conquistar alguma coisa. A gente faz porque é natural que uma vez que eu tive uma experiência com a graça de Deus, eu fazer. Eu amo porque é natural eu amar, porque uma vez eu tive contato extraordinário com o amor de Deus, eu me percebi como um amado, então por isso eu amo. Isso tem tudo a ver com a nossa espiritualidade, isso tem tudo a ver com algo individual, subjetivo, que é desdobrado num aspecto comunitário que impacta a nossa cultura comunitária como Igreja de Jesus na Terra. Isso se desdobra também num comportamento, num sentido social. Se eu sei como igreja que eu estou no mesmo barco, se eu sei que eu preciso ser sinal para o mundo de que a gente vive bem quando a gente entende que está todo mundo no mesmo barco, eu preciso entender que existe um comportamento ético, uma maneira de eu me portar na vida, no mundo, especialmente nesses dias de pandemia, para poder vencer a pandemia. E eu não preciso que alguém me fale que eu preciso usar máscara. É óbvio que eu vou ser responsável, eu vou usar. Porque eu não quero proteger somente a mim, eu quero proteger o meu próximo, eu quero proteger a sociedade, eu quero zelar pelo bem comum. Eu não preciso que alguém me conte que é preciso distanciamento social para parar a circulação do vírus. Eu vou fazer tudo que eu puder para não circular, para me distanciar socialmente, para substituir tudo por virtual, em tudo que eu puder, para poder contribuir com a sociedade, porque está todo mundo no mesmo barco. Eu não preciso esperar, na verdade, obviamente, né, novamente, a política pública é imprescindível, então tem que ter auxílio emergencial.
Mas eu não vou olhar alguém com necessidade, sabendo que o impacto econômico está vindo e não vou fazer nada. A gente vai fazer campanha, vai ter estratégia, vai fazer o que tiver que fazer, vai tirar dinheiro do bolso, vai fazer tudo o que tiver ao alcance para assistir, porque está todo mundo no mesmo barco. Tem esses desdobramentos. Deus, ele fez os céus. Deus, ele fez a lua. Deus, ele fez o sol. Deus, ele fez tudo que a gente conhece. Agora, a cultura social, quem constrói é a gente. Ele já fez tudo. Você que está aqui vivendo. Sou eu que estou aqui vivendo. Não dá para parar e orar e falar, Deus, produz essa cultura social aqui simplesmente. É a tua atitude. É o teu posicionamento. É o teu compromisso, a tua responsabilidade para com o outro, para consigo mesmo, para com os seus, para com todos. Porque todos estão no mesmo barco. Todos, sem exceção. A gente quer contribuir com o fim da pandemia, como igreja. A gente quer ser um sinal do reino de Deus no mundo, com toda a intensidade, cada dia mais. Meu irmão, lembre-se, individualmente, de maneira individualista, não é o caminho, não é a rota daquilo que Jesus está nos propondo, do que nós devemos ser. Nós somos corpo, o Pai é nosso. Nós temos tudo em comum. Somos, portanto, não uma agenda, nós somos comunidade. A igreja não é que se ela deve ou não ser comunidade. Ela deve ser comunidade, porque senão ela sequer é igreja, no sentido neotestamentário. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ilumine, para que nós possamos ser a igreja que agrada o coração dele. Uma igreja que é verdadeira comunidade. Uma igreja que é a referência para o mundo, que contribui com sabedoria divina para o mundo sobre como a gente vence essa pandemia. Deus nos livre da vergonha de sermos reconhecidos como aqueles que, de alguma maneira, de alguma forma, fomos cúmplices da morte, porque nós não atravessamos a pandemia com a consciência de que todos estão no mesmo barco. Deus nos livre disso. E que Deus nos use para iluminarmos o mundo com os sinais do reino de Deus, a partir da nossa experiência comunitária, que toca nós como indivíduos, como comunidade, afetivamente, que se desdobra no comportamento ético-social, para que o mundo observe essa luz que é exalada da nossa comunidade de Jesus, para que a gente some esforços com outros que estão tentando, que estão entendendo que só se vence essa pandemia quando a gente entende que todos nós estamos dentro do mesmo barco. E eu digo mais, que a gente se lembre disso, porque essa crise vai passar, mas como humanidade virão outras. Aquilo que você vai ensinar para o teu filho, para a tua filha, ou aquilo que nós vamos ensinar como igreja para os pequeninos, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, vai ser determinante acerca de como eles vão enfrentar crises futuras em outras gerações. Se a gente vai conseguir mostrar para eles que existe uma sociedade alternativa e que eles precisam nadar contra a corrente de todo individualismo, ou se eles vão simplesmente replicar o nosso individualismo egoísta. Ora a Deus, para que eles vivam numa sociedade que é iluminada pelo Espírito do Cristo, alinhada a esse modelo bíblico de Atos, de tal maneira que quando as nações forem julgadas, a igreja terá contribuído
para que a nossa nação não seja bode, mas seja ovelha. Pai, sê conosco, ilumina a nossa mente, nos convence do pecado, esse pecado social, esse pecado comportamental que contribui para um ambiente, para uma sociedade que não sabe vencer pandemia, Deus, que não sabe amenizar os problemas, que não sabe, Senhor, que não sabe sequer muitas vezes chorar o luto e a dor daqueles que partiram e que estão aqui sofrendo por aqueles que partiram. Nos ilumina para entendermos que somos tua igreja, teu corpo, tua comunidade aqui nessa terra. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.